Você já ficou travado quando foi falar de Jesus para alguém? Ou pensou assim, poxa, se eu não souber responder, se me fizerem uma pergunta que eu não saiba a resposta, e se rirem de mim, essas coisas assim, você ficou nervoso? Fica tranquilo, meu amigo, essas coisas são comuns de acontecer, só que essas coisas não podem te parar, só que essas coisas não podem te impedir de falar de Jesus, de entregar a mensagem. Então, nesse vídeo, continuação da série sobre evangelismo, nós vamos falar sobre isso, sobre como você superar essas, entre aspas, objeções, esses problemas, essas dificuldades e conseguir avançar, tá bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Gleison Martins, esse aqui é o nosso bate-papo diário, nosso diálogo aqui, nosso encontro diário de manhã. São exatamente 6h30, hoje é quarta-feira e a gente tá aqui batendo esse papo, tá bom? Gente, tá aqui nesse canal pela primeira vez? Já se interessou por esse tema? Se inscreva no canal. Aqui tem muito vídeo, todo dia eu posto um vídeo, todo dia a gente bate esse papo aqui, o nosso Vida com Propósito, onde a gente aprende tudo que a gente precisa para ter uma vida com propósito. A gente aprende sobre a palavra de Deus, a gente aprende sobre princípios bíblicos, sobre família, sobre coisas da vida, enfim. E essa semana a gente está falando sobre evangelismo. Olha que interessante, então você não pode ficar de fora. Clique em se inscrever, se inscreva no canal, você não vai perder nenhum vídeo. Curta o vídeo para me ajudar. Tem um joinha aí, não vai te custar nada. Curta o vídeo, assim você me ajuda a entregar essa mensagem para mais pessoas e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Gente, vamos lá. Quando a gente fala sobre barreiras no evangelismo, é sobre isso. A gente ficar com medo, ficar travado. Poxa, mas e se eu não conseguir falar de Jesus? Poxa, eu vou para a rua para entregar um folheto e eu posso ficar travado. Calma, a gente vai falar sobre isso. 2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Não fique desesperado. Presta atenção. Acalma o coração que vai dar tudo certo. Olha essa palavra para você. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor, equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor. 2 Timóteo 1, 7-8. Porque Paulo fala para Timóteo não se envergonhar? Porque o medo é uma das maiores armadilhas. O medo, qual é a função do medo? Paralisar. Ele paralisa a gente fica com medo, a gente fica literalmente paralisado. Poxa, a gente começa a pensar muita coisa ao mesmo tempo e essas coisas podem nem acontecer e a gente trava. Então, o que essa palavra diz? Que Deus nos deu autoridade espiritual. Deus nos deu coragem. Quando você vai evangelizar alguém, quando você vai falar de Jesus para alguém, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você e ele te capacita, ele te dá coragem. Deus te deu ousadia, o Espírito Santo, ele te orienta, ele te guia, entendeu? Então, você tem que entender que o quê? Qual é o medo e talvez a frustração que a gente tem? Mas, poxa, se a pessoa não entender? E se eu estiver falando e não adiantar nada? Meu amigo, o resultado do evangelismo não depende de você, depende de Deus. O resultado de um evangelismo não depende de você, depende de Deus. Você compreende isso? Porque quem recebe a semente é o solo. É o solo que vai determinar se essa semente vai frutificar ou se essa semente vai morrer. Se essa semente vai criar raízes ou se essa semente não vai criar raízes, vai secar, não vai dar fruto e não vai acontecer nada. Mas o semeador, ele precisa semear. Mas você precisa semear a palavra. Então, não fique com esse medo de rejeição ou de julgamento. Faça a sua parte. Fale de Jesus. Se vai dar frutos, se vai crescer, se vai ter resultado, aí não é com você. Aí é com Deus. Entende? Então, primeira coisa. Segunda coisa. Não se envergonhe do Evangelho. Você foi mudado por Ele. Você foi transformado por Ele. Então, não tenha vergonha dele. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Imagina eu conseguir um remédio para a maior doença do mundo e eu querer guardar isso para mim. Não, o Evangelho é poder. O Evangelho é poder de salvação, de transformação para aquele que crê. Então você precisa compartilhar essa mensagem. Você precisa fazer, você precisa falar isso. Compreende? Por favor, não deixe de anunciar o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda, o Evangelho que muda
a vida das pessoas que recebem. Compreende? Quando a gente fala sobre vergonha, a vergonha vem de onde? Da insegurança, da influência do mundo. Ou porque, o que vão pensar? O que vão pensar de mim? Cara, não se importa com isso não. Não se importa com isso. O evangelho é o poder que muda a vida das pessoas. Você tem que apresentar esse poder que transforma a vida das pessoas. Compreende? Quantas pessoas têm a vida mudada após encontrar Jesus? Eu tive minha vida mudada. Se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você teve a vida mudada. E se você ainda não teve, meu amigo, se entrega. Vem pro lado de cá. De verdade, de verdade. Você vai ver que Jesus era a única coisa que você precisava. A única coisa que pode preencher esse vazio no seu coração, a única coisa que pode te transformar é você se encontrar com Jesus. Compreende isso? Então, enfim. Guarde essa mensagem, não se envergonhe do evangelho. Uma coisa também que impede o nosso... esse bate-papo de hoje, a gente está falando sobre barreiras no evangelismo. Uma coisa que impede muito é o que? Falta de preparo. Falta de conhecimento. Meu Deus, e se me fizerem uma pergunta que eu não saiba responder? E se eu ficar... Cara, aí vai de você. Se prepare, esteja preparado. Olha só, 1 Pedro 3,15. Estejam preparados. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Imagine alguém falar para você assim, mas Gleison, por que eu tenho que me converter? Por que eu tenho que aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida? Porque Jesus é bom, porque Jesus é legal. Não, cara, esteja preparado para falar. Cara, porque Jesus, a gente não tinha nada para oferecer. Nós estávamos condenados ao inferno, mas Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, Ele entregou o seu único filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso, para morrer em nosso lugar. E após essa morte de Jesus, nós temos acesso à eternidade. Nós temos acesso à esperança. Nós temos acesso à nossa salvação. E é necessário que a gente se convirta. É necessário que a gente aceite a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque aquele que confessar Ele diante dos homens, Ele vai nos confessar diante do Pai. Ele vai escrever o nosso nome no livro. Tá entendendo? Eu tô falando assim porque você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Um dos problemas quando a gente fala de evangelismo é porque, Gleison, mas eu não sou um teólogo. Cara, não precisa, mas você precisa saber um pouco de Bíblia. Você precisa se estudar. Você precisa, aprender, crescer em graça, em conhecimento. É necessário. É necessário que você aprenda, é necessário que você fale de Jesus. E a Bíblia diz, procure apresentar como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra. Ou seja, você tem que conhecer a palavra que você está pregando, que você está evangelizando. Um dos problemas do evangelismo, a gente está falando de bloqueio hoje, é porque as pessoas talvez não se aprofundam na palavra. Não se aprofundam em conhecer a Bíblia, a própria palavra de Deus. Aí tem vergonha, aí fica travado. Aí o medo vem, aí a insegurança vem. Por quê? Por falta de preparo. Então, assim, se os filhos das trevas, se a galera desse mundo aí é prudente com as coisas erradas que eles fazem, nós temos que ser mais prudentes ainda com as coisas certas, com as coisas que transformam a vida das pessoas, com as coisas que mudam a vida das pessoas. Então, conselho para você, meu amigo crente, meu amigo camarada, estude a palavra de Deus. Estude, não estou falando você virar um religioso extremista, não, mas você precisa estudar a palavra, pelo amor de Deus, né? E a última coisa pra gente trocar essa ideia sobre bloqueio, sobre dificuldades no evangelismo, é quem vive uma vida que não tem um testemunho. Gleison, como assim? Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Nós não temos que fazer as coisas para mostrar para os outros. Eu faço isso, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu sou o cara, eu sou o santo. Não, negativo. Não faça as coisas para ser visto, mas que as suas obras sejam vistas para que Deus seja glorificado. Ou seja, viva uma vida em santidade, em santificação, para que Deus seja glorificado. Poxa, o Gleison é assim, cara.
Olha, o Gleison não se mete com esse tipo de coisa. Olha, o Gleison faz isso, ele faz aquilo. Pô, legal. O Gleison não faz para se amostrar. Ele faz para que quando as pessoas vejam a vida do Gleison, nossa, cara, esse cara é um cristão de verdade. Tá glorificando o nome do Senhor. Tá entendendo? Tá glorificando a Deus. Então, assim, não é você fazer as coisas para se mostrar. Não, você faz as coisas para que, se as pessoas observarem a sua vida, vão perceber que você tem um Deus. A sua vida, quando a gente fala de evangelismo, de evangelho, cara, o evangelho é mais o que você vive do que aquilo que você fala. Vou repetir isso aqui. O evangelho é mais aquilo que você vive do que aquilo que você fala. Tem aquela frase: pregue o evangelho sempre. Se for necessário, use as palavras. É a sua vida, meu amigo. O seu testemunho de vida fala mais de Jesus do que as suas palavras. Você concorda comigo? O seu testemunho de vida fala mais do que as suas palavras. Seja exemplo. Seja exemplo de um bom cristão, de um bom marido, de um bom profissional, de um bom pai, de um bom amigo. Seja exemplo. Isso glorifica o nome do Senhor. Isso glorifica o nome do Senhor. Entendeu? Nosso estilo de vida deve ser coerente com a mensagem que nós carregamos. A forma que nós vivemos deve ser igual à mensagem que nós carregamos. Quando a gente fala de evangelizar, é também viver. Evangelismo é também você viver de uma forma que as pessoas queiram conhecer o seu Deus. O Deus que você serve. Acho que depois disso aqui não preciso falar mais nada, né? Entendeu a mensagem? É isso. Cara, as barreiras existem, os problemas existem, as coisas que nos travam existem, mas nenhuma coisa, nenhum problema, nenhuma dificuldade dessa deve ou pode ser maior que o propósito de Deus. Que com o Espírito Santo, que Ele te guie, que te oriente, que você não deixe de falar de Jesus. Seja exemplo, não deixe o medo te travar, estude a palavra, cara, se capacite e deixa Deus te usar, cara. Deixa Deus te usar, porque Deus quer te usar. Mas Ele usa quem está disponível, tá bom? Essa é a mensagem para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que você tenha uma quarta-feira poderosa e abençoada na presença dEle, que tudo possa dar certo em nome de Jesus. Você já está inscrito nesse canal, já curtiu o vídeo, então é isso. Tamo junto, até amanhã, com mais um bate-papo aqui, com mais um encontro nosso pela manhã. E é isso, que Deus te abençoe, tamo junto.